Me parece haver aí um erro de natureza estratégica do presidente da República. Eu acredito que uma proposta impopular como a da reforma da Previdência precisa ser defendida por quem a propõe na lógica da corda esticada. O texto nem começou a tramitar no Congresso. E o líder, aquele que deveria defender, inclusive o BPC, mesmo que não acredite nesse BPC, mesmo que saiba que ele virá a cair, o ideal é esticar a corda para que ela seja distensionada no Congresso. Mas agora, nesse momento, o presidente já cede publicamente, portanto, estabelecendo um novo patamar, porque ele é o líder desse processo antes do início da tramitação do troço. E também tem uma bateção de cabeça aí de um dia para o outro. Vejam, ontem, Onyx Lorenzoni e Joyce Hasselmann, nova líder do governo no Congresso, disseram que não havia negócio, no melhor sentido da palavra, que baixasse o impacto fiscal da reforma de R$1 trilhão. Eles diziam, curiosamente, estamos dispostos a negociar, a dialogar, a ceder aqui e acolá, a fazer ajustes, mas sem baixar de R$1 trilhão. Ou seja, não havia disposição prática, objetiva para negócio, né? Não havia redução no valor, portanto não havia arranjo real possível. E eu acho isso certo, um jogo de palavras, mas acho certo porque estica a corda. No dia seguinte vem o presidente e solta a corda, baixando a idade mínima das mulheres de 62 para 60 anos. Daqui a pouco vão aparecer os cálculos aí do prejuízo nesse impacto fiscal desses 2 anos de flexibilização. Como agora os articuladores do governo no Congresso, os líderes do governo no Congresso vão defender os 62 anos para mulheres, se o presidente, aquele que deveria estar segurando o estandarte, ainda que sem acreditar no troço, porque a gente sabe que ele não acredita em reforma da Previdência, se ele entregou uma parte importante assim discursivamente num encontro, ou ele vai dizer daqui a pouco, porque a gente espera, eu espero, aliás, espero não, é necessário para a reforma prosperar, que ele articule, ele próprio, no Congresso, ele vai dizer que errou. Errei ao propor os 60 anos, 62 é melhor. Complicado. Uma reforma da Previdência altamente impopular, cruel por natureza, impondo sacrifícios, não tem alma, tem carne. Qual é a encarnadura de uma reforma da Previdência desta apresentada pela equipe econômica? A idade mínima, 65 e 62. Tanto melhor seria se fossem 65, 65. Chegamos ao 65, 62. O que eu achava que aconteceria, inclusive conversando com alguns parlamentares, é que haveria uma resistência inicial no Congresso a esses patamares de idade mínima e o governo ia ceder na negociação, alongando o período de transição. Isso faria sentido, mas não desde partida dando de bandeja a redução dessa idade já de partida de 62 para 60 anos. Eu estava animado esta semana com a reforma da Previdência. Claro que eu acredito que ela passará, mas eu estava animado porque depois de 4 meses de anomia, período em que esse governo não fez política, e nós alertamos aqui, no susto, com o início da legislatura, com a entrega do texto do projeto à Câmara, com a derrota que sofreu o decreto do governo, com os recados do Rodrigo Maia essa semana, o governo, no susto, reagiu de maneira improvisada, mas se mobilizou matando a tal da nova política que nunca existiu e se oferecendo para fazer a política do mundo real conforme ela funciona. O Onyx, com todos os problemas que ele tem e as críticas, estava atado porque não tinha caneta com peso para tomar decisão. Hoje tem as notícias de que agora ele vai poder negociar corretamente, de acordo com a lei, não é corrupção. Oferecer aos partidos cargos, sim, de segundo e terceiro escalão, isso é legítimo.
há pessoas qualificadas para essas funções, isso seria feito. Então tem um líder na Câmara inepto, Major Vitor Hugo, não querem tirar o cara, aí botaram a Joyce Hasselman para tratorar o sujeito e fazer o que ele não faz. O presidente começa a conversar, dialogar, receber os líderes dos partidos, escolheu 77 vice-líderes, está tentando articular, encaminhou bem alguma coisa no mundo real, pisou no mundo real. Fernando Bezerra, líder do governo no Senado. Agora vai, minha gente. E aí vem o presidente dar uma dessa. Alá laô, né? Alá laô.